Senhor, mistérios, onde o Senhor vai se fazer presente, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela essa noite do Espírito, o culto do Espírito, onde vamos ser guiados por Ti, Pai. Obrigada, Senhor, pelos nossos corações desejosos e disponíveis para aquilo que o Senhor vai fazer. Obrigada, Senhor, porque nós iremos onde o Senhor quer que iremos. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Obrigada, Senhor, porque nós nos importamos com vida. Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado. Obrigada pelas nossas famílias, Pai. Obrigada pelo nosso casamento. Obrigada pelos nossos filhos. Obrigada pelo Teu cuidado, Senhor, sobre nossas casas. Obrigada, Senhor, porque a nossa vida não é mais nossa, mas é Tua. É Tua, nós vivemos para o Senhor. Nós vivemos para o Senhor. Esse é o ministério do Espírito. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Obrigada, Senhor, por essa palavra que vai ser ministrada nessa noite. Toca na minha boca. Fala aquilo que o Senhor quer que tratar na Tua igreja, porque a igreja é Tua, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vocês estão bem? Obrigada. Vai liberar. É ao vivo. Aleluia. Então, amados, sabe, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Sabe que conhecer a pessoa do Espírito vai nos fazer ser uma pessoa mais assertiva? Sabia? Sabe que quando nós erramos, cometemos algum erro, não é só nós que sofremos, mas todos aqueles que estão próximos acabam sofrendo os danos de uma má decisão. Amém? E nós podemos ser guiados pelo Espírito, meu irmão. Nós podemos ser guiados pelo Espírito. Amém? Aleluia. Sabe, amados, que nós somos um ser trino. Amém? Nós somos um Espírito que tem uma alma que habita no corpo. Na nossa alma está nosso intelecto, nosso conhecimento, mente. Tudo isso que está aqui vem morar no nosso corpo. O nosso corpo, para nada se aproveita. Depois que a gente morre, né, os bichinhos comem. Mas nosso espírito não. O nosso espírito é a parte mais importante. Amém? De tudo que devemos guardar, guarda o teu coração. Sabe, amados, quando a Bíblia fala, na maioria das vezes, sobre o coração do homem, ele está falando sobre o espírito. Porque é dele que vai sair as fontes de vida que eu e você vai precisar aqui. Amém? Então, nosso espírito é a parte mais importante. Amém? Então, por ser a parte mais importante, ele acaba sendo alvo tanto de Deus como do diabo. Então, os dois ficam ao nosso redor, procurando uma porta para poder entrar. Primeiro aqui, para depois chegar no coração. Amém? Mas quando o homem, composto de 3 partes, ser humano, composto de 3 partes, nasce de novo, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro dele, do seu espírito. E os dois se tornam um. Então, tudo que um faz, o outro faz. Amém? A nossa alma, não, ela precisa ser renovada. Né? Ela não se converte. E o nosso corpo, nem se fala, tem que ser tratado, né? A gente tem que ser sacrificado mesmo, sabe? E então a parte mais importante é o nosso espírito. E está com o Espírito de Deus e está muito bem. Amém? Aleluia. Vocês estão entendendo aqui? Então, amados, o nosso espírito toca tudo aquilo que é espiritual. A nossa alma, nossa mente, toca tudo que é as emoções, o nosso entendimento. O nosso corpo toca tudo que é físico. Então, não se sente Deus tocando, não se sente Deus apenas movendo as emoções,
mas a gente sabe que Deus está aqui. Amém? Vocês estão entendendo? E hoje nós vamos falar do Espírito Santo dentro de nós. Amém? O Espírito dentro de nós, presença. Amém? Então, a gente vai falar sobre o Espírito Santo dentro de nós. Sabe, amados, os olhos do Senhor estão sobre todas as partes, procurando se manifestar forte na vida daquele cujo coração é só dele. E o Senhor tem um plano perfeito para a tua vida. Amém? Aleluia. Então, vai lá para... Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 3:8. Estou lendo na versão NA, tá? Vocês entenderam a tradução? E quando o Espírito Santo de Deus vem morar dentro da gente, a gente tem acesso a várias informações que o nosso Espírito não tinha. Que coisa, né, amados? Que privilégio. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Diga, eu estou no ministério do Espírito. Aleluia. Vai para lá, vai para Gálatas. Deixa eu ver. Peraí, 2 Coríntios 3:8. Perdão. Abre lá em João 3:6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Amados, essa nova vida que vivemos, ela não tem nada a ver com a carne, amém? Ela é espiritual. Amém? Agora sim, abre lá em Gálatas 5:16. Digo, porém o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Espera que a minha versão é diferente. Vou repetir. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Amados, a gente precisa ver no Espírito. E jamais realizar o desejo da carne, fazer o desejo da carne. Amém? Amém. Vamos lá para versículo 25. Porque minha versão está diferente aqui. Versículo 25. Gálatas 5, agora versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas esse aqui, andamos no Espírito, não é um jeito religioso de se andar, não, tá? Eu estou andando no Espírito. Não. Andar no Espírito é você não decidir mais por você, mas Cristo vive em você. Amém? Aleluia. Sabe, amados, quando é só a tua vontade que opera, é só o teu desejo, é você que decide, então o Senhor não está como Senhor da tua vida. É você que está no controle dela. Amém? E nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Amém? Quando nós decidimos andar no Espírito, amados, nós vamos ter uma vida abundante. Amém? Se você decide andar no Espírito, você vai ter uma vida abundante. E como é que eu faço para ter uma vida abundante? Viver à luz da palavra. Amém? Aleluia. Deixa eu ver agora aqui. Deixa eu ver. Foi 25, né? Abra aí em 2 Coríntios 5:15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amados, você não vive mais para você. Você não decide mais por você. Amém? Porque para ele é todas as coisas, amados. Você vive por ele, para ele. Não é mais a tua vontade que opera, não. A partir do momento que você nasceu de novo, a tua vida tem que mudar. Amém? Aleluia. Aleluia. Quando você faz o que você quer, lembre-se, é você que está no controle da sua vida, não é o Senhor. Então precisamos nos submeter ao Espírito. Ele está dentro de você para te guiar. Amém? Aleluia. Sabe, amados, você não vai ver o pé de manga se esforçando para dar manga. A natureza do pé de manga é dar o fruto manga. Então, não é uma questão mais de
Não é uma questão mais de você decidir mais por você. É uma questão de presença, de essência. Se nós estamos ligados na videira verdadeira, nós vamos dar o mesmo fruto que Deus deu. Amém? É uma questão de presença, de essência. Amém? Não existe mais, não é uma questão mais de regra. Não. A partir do momento que você nasce de novo, você precisa só controlar a sua carne. Ai, Maneide, como assim? Controla, submete a palavra. Você nasceu de novo. Você não precisa mais dizer, meu Deus, e como é que eu faço para ser mais crente? Viva a luz da palavra. Viva a luz da palavra. Amém? E como é que eu faço para me livrar desse desejo da carne? Coloca a carnezinha no altar da palavra. Amém? Aleluia. Abre lá em 2 Coríntios 3,17. Ora, este Senhor é o Espírito. Este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Amados, liberdade nunca foi fazer o que a gente quer. Amém? Liberdade é fazer o que é certo. E o que é que eu faço para fazer o que é certo? Andar segundo o Espírito. Viver à luz da palavra. Amém, amados? Nós vamos desfrutar de coisas sobrenaturais quando nós decidimos andar no Espírito. Ser vigilante, estar sedento, deixar Ele ser o nosso guia. Porque Ele vai nos guiar a toda a verdade. Isso quer dizer, amados, que nós não sabemos ir a toda a verdade sem o Espírito Santo. Amém? Ele está dentro de você para te guiar a toda a verdade. Amém? Então, amados, entende que a liberdade que você vai desfrutar é quando você decide andar segundo o Espírito. Você pode até achar que você está fazendo, quando você faz o que você quer, você está tendo liberdade. Eu faço o que eu quero, eu tenho liberdade. Não. Você está se enganando. Você está se enganando. Por isso que tem muitos crentes, amados. Aí, trocando luz por treva, doce pelo amargo, porque não está atento, não está andando segundo o Espírito. Está andando segundo o seu próprio entendimento. Nós não podemos, amados. Nós temos o jeito certo de se andar, segundo o Espírito nos concede. Amém? Não é do jeito que você quer. Por isso que tem tanta gente sofrendo. Passa anos e anos, amados, sofrendo. Porque Ele é que está no controle da vida dele. Ele não permite que o Espírito Santo chegue e mude a história da vida dele. Ele não está sendo guiado pelo Espírito. E como é que a gente faz para ser guiado com o Espírito? Comunhão, a oração, a luz da palavra. Sabe que quando você se submete à luz da palavra, amados, ali já é uma bússola. Diz como você deve andar, no seu dia a dia, no seu caminhar. Amém? Então não decida mais. Faça as escolhas segundo o Espírito. Procure ganhar tempo com o Espírito Santo. Procure ler a Bíblia. Procure ver o que a palavra diz ao seu respeito. Amém? Assim você terá vida abundante. Você vai ter sucesso na vida. Tem muita gente aí desfrutando de sucesso porque fez o Espírito Santo como o Senhor da sua vida. E também tem muita gente que não está desfrutando porque só quer fazer a vontade dele. É a vontade da pessoa que opera. Ele não está deixando ser guiado pelo Espírito. Amém? Aleluia. Sabe, amados, Deus, Ele é tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele nos deu uma língua para falar diretamente com Ele. Você entende? Ele é poderoso, mas Ele deu uma língua para a gente falar diretamente com Ele. Para quê? Para discernir isso aqui. Abre lá em 1 Coríntios 2:6. Eu vou ler até o 10. 1 Coríntios 2:6. Eu vou querer que você abra e você leia comigo. Amém? Todos abriram? Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzia a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde
desde a eternidade, para a nossa glória. Deixa eu ler aqui, que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se estivessem conhecidos, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Passa. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Passa. Agora que o negócio pega. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Olha só. Deus nulo revelou. Aonde, amados? No Espírito. Então, Deus tem um plano e propósito para a gente. E onde é que está? Onde é que foi revelado? No Espírito. Aleluia. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, veja só. Aqui está falando. Volta lá. Ele não vai revelar. Ele já revelou. Ele já revelou aonde? No Espírito. E como é que eu faço para ter acesso? Oração em línguas. A oração em línguas vai te levar a um fundamento. Amém? Então você precisa, amados, ganhar tempo em oração em línguas. Amém? Vai para o versículo 11. Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito. Porque o Espírito todas as coisas porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Está chocando porque minha versão é diferente. Vai, passa. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele está. Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Amém? Amados, o plano de Deus para a nossa vida está no Espírito. E para a gente ter acesso, a gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, amados, em algum lugar da eternidade estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Criando um propósito de Deus para nossas vidas. Você já parou para pensar? Antes mesmo de sermos gerados, estava lá Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, gerando um propósito de Deus para nossas vidas. Antes mesmo, amados, de a gente ser gerado. Aleluia. Então precisamos, amados, estar conectados com o Espírito. Amém? Quando oramos em outras línguas, nós não entendemos. A não ser se temos o dom de interpretação. Amém? Aleluia. Então, amados, vale a pena você ter comunhão com o Espírito. Sabe? E como é que a gente sabe por quê? Como é que eu faço para ter comunhão com o Espírito? Oração em línguas. Amém? Aleluia. Aleluia. Aleluia, amados, nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos. Por isso que o Espírito de Deus, o próprio Deus, deu o Espírito Santo para a gente. Porque nós não sabemos orar como convém. E como é que eu ensino alguém a orar? Quando a gente é criança, o papai, a mãe, faz como com o seu filhinho. Diga assim: Papai do céu, abençoa meu pai, abençoa minha mamãe, não é assim? Pronto, o Espírito Santo, próprio Deus, pega um monte de meninos como eu e você que não sabe orar, o plano de Deus para a nossa vida diz assim, ó, ora aí, e começa a te dar línguas. Então, essas línguas é que te faz orar à vontade de Deus para a tua vida. Você não entende, mas você está orando diretamente, você está falando diretamente com Deus. Por isso que é tão importante, amados, a oração em línguas. Tem coisas que estão lá no Espírito, pronto para a gente, mas a gente só vai ter acesso a ela quando a gente começar a orar em línguas. Amém? Se você quiser ter acesso a certas coisas, sabe, amados, ter uma vida de oração em línguas vai te fazer ser uma pessoa de sucesso. Amém? Nós não sabemos orar como convém. E quem nos ensina a orar como convém? O Espírito Santo. É Ele que nos ensina a orar como convém. Quando a gente começa a orar em línguas, a gente está orando para o próprio Deus. Muitas vezes a gente não entende mesmo não. Mas a gente está orando. De fato, o nosso espírito ora de verdade. Amém? Vale a pena, amado, você ganhar tempo com o Espírito, com a oração em línguas. Sabe, tem coisas que estão lá, guardadinha para você.
Não é escondido, não. É para você. Mas Deus quer que você tenha o desejo, sabe? Manifestar em você uma busca, um desejo para você desfrutar disso. Mas como? Com oração em línguas. Quer descobrir o plano de Deus para a tua vida? Começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas. É tão importante, amados. Sabe, quando você faz um propósito com Deus em oração em línguas, a sua vida não é mais a mesma. E às vezes a gente deixa isso para trás. Muitas vezes na correria. Não, amados. Ganhe tempo na oração de línguas. Você vai ver o céu descer. Amém? Muitas vezes, quando nós nos trancamos no quarto, a gente vai orar em línguas. O que a gente sente? Nada. Mas está gerando em você um fundamento, uma construção. Sabe? É uma questão, você vai frutificar. Amém? Aleluia. Sabe, amados, a estrutura de autoridade que Deus criou aqui na terra foi gerar uma coisa chamada oração. O que é oração? É a licença no céu para a invasão da terra. Oração, comunhão. Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum sem oração. O Espírito Santo, ele quer se manifestar. Sabe, eu quero dar tempo, eu quero que dê tempo para poder ter um momento com vocês aqui em oração em línguas. Eu não quero só falar dos dons, mas eu quero que ele se manifeste em nosso meio. Nós estamos no culto do Espírito. Amém? Aleluia. Aleluia. Abre lá para mim, no versículo, vai para o versículo 12 e 13. É porque eu tinha tirado, tinha saído, não foi? Sim, 12 e 13. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aleluia. Amados, você precisa ganhar tempo em oração em línguas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, amados. Sabe? Volta lá para mim, por favor. Diz também, fala, não palavras ensinadas por sabedoria humana. Amados, quando você começa a falar em línguas, você não entende. Você não entende. A não ser, como eu te falei, se você tiver o dom da revelação, você não entende. Sabe, mas quando você se trancar num quarto e começa a orar em línguas, sabe, você não precisa dizer, eu vou orar até quando? Até que chegue revelação. Até que chegue revelação. Sabe, tem coisas lá no Espírito de Deus, no Espírito Santo, que você só vai ter acesso quando você começar a buscar. A oração em línguas vai te fazer alcançar essas coisas, vai trazer revelação. Amém? Aleluia. 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 Abre lá em Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, e da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amados, quando você começar a orar em línguas, a palavra em português vai ser pouca. Aí você vai entrar em gemidos inexprimíveis. E que é gemidos inexprimíveis? Gemidos, palavras que você não consegue articular. Você não consegue articular. Mas aí você está orando de fato. Está vendo? Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a oração em português, amados, vai ser pouca. Sabe, amados, você está entendendo como é importante a oração em línguas? Você vai orar, vai chegar uma hora que a oração em português vai ser pouca, e você já começa em gemidos inexprimíveis. O que é? Palavras que você não consegue articular. Amém?
Vai para lá, vai para Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, quem é que dá a língua para você orar? O Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, amados. É Ele que nos ensina a orar, como convém. Amém? Abre lá em 1 Coríntios 14:2. 1 Coríntios 14:2. Abre lá, espera você abrir. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Aleluia. Agora vai para o versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Aleluia. Então é o Espírito Santo que te concede as línguas. Você não entende, né? Mas você está orando à vontade de Deus para a tua vida. Sabe? Na oração em línguas, isso vai ser gerado em você, o caráter de Deus. Vai te dar intimidade com Deus. Quando você ora em línguas, você está orando de fato. É Ele que concede orar, porque você não sabe orar como convém. Mas o Espírito Santo é que dá as línguas. É que te ensina a orar como convém. Amém? Mas a oração em língua vai trazer edificação. Amém? E sabe o que é edificação? Construir sobre um fundamento. Amém? Aleluia. Abre lá em Judas 1:20. Judas 1:20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aleluia. Orando no Espírito Santo. Edificação no ministério do Espírito, amados, é a oração em outras línguas. Amém? Aleluia. Sabe, amados, na oração em língua você não fica no controle dela. Amém? Você não fica. Sabe? Tem coisas que você, quando está orando em línguas, algo vai ser gerado em você. E você, sabe, se edifica você mesmo. Quando você está orando em língua, é você que está sendo edificado. Amém? É você. Então, dentro de você está sendo formado o caráter de Deus. Sabe, você não está no controle. Muitas vezes a gente vai orar em línguas pensando assim, pai, eu vou orar porque eu quero aquele emprego. E quando você vai orar em línguas, o Espírito Santo concede, seja submissa ao seu marido. Aprenda a pedir perdão. Porque você não ora o que você quer. Você ora o que o Espírito Santo te concede a orar. Amém? Sabe, mas tem coisa no Espírito que está pronto para você. E você precisa ter acesso para mudar a história da tua vida. Ganhe tempo em oração em línguas, amados. Isso vai mudar. Faz um propósito. Deus quer gerar algo em você. Uma demanda, uma busca. Sabe, tem coisa da tua vida que está travada há muito tempo. Anos e anos. Estações e estações. Mas sabe por que não foi destravada? Porque você não ganhou tempo ainda em oração em línguas. Tem coisas que só vai ser mudada na tua vida quando você começar a ganhar tempo em oração em línguas. É importantíssimo. É importantíssimo, amados, a oração em língua na nossa vida. A gente precisa orar, precisa ter comunhão com o Espírito. A gente já aprendeu que é o Espírito Santo que dá a oração para a gente orar. Porque nós não sabemos orar como convém. Mas Ele nos dá a oração certa. Nós oramos diretamente a Ele. Amém? Coloque-se em prática. Sabe, mas eu gosto muito dessa matéria. Eu gosto muito. E, assim, eu disse, meu Deus, quinta-feira, mas eu nem recebia, não sabia nem se era ainda a quinta o culto do Espírito. Mas, não, eu vou falar sobre o Espírito Santo. Meu pastor falou na reunião, eu peguei assim, vou culto do Espírito. Porque eu amo.
Eu amo. Porque eu sei, amados, quando você começa a ganhar tempo em oração em línguas, a sua vida muda. E eu precisava trazer esse conhecimento para vocês também na igreja. Porque muita gente diz, não, é porque eu oro, eu jejuo. Não, amados, ganhe tempo em oração em línguas. Quer ver tua vida mudar? Começa a orar em línguas. O que eu vou sentir? A princípio nada. Mas depois algo vai ser gerado em você. Comece a orar até que venha a revelação. Amém? Aleluia. Volta lá para 1 Coríntios 14, 2. Porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E que o Espírito Santo, e o Espírito fala em mistério. Sabe o que mistério é esse, amados? Mistério da cura. Você está orando lá e Deus não vai morrer, não. Vai viver. Você está orando lá e Deus vai dizer, vai sair dessa situação, porque eu vou dar estratégia para você sair dessa situação de miséria, sabe? De estar passando por alguma dificuldade financeira, Deus vai dar instruções para tu sair daquela situação. Esse mistério aqui é revelação. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistério. Mistério de quê? Cura, prosperidade, tudo isso está no Espírito. Você está enfermo, vai lá começar a orar em línguas, o médico disse, vai morrer, você vai orar, revelação, vai viver. Você está entendendo? Mistério, revelação, isso aqui é revelação, amados. A comunhão com o Espírito vai trazer revelação para você. Amém? Aleluia. Aleluia. Abre lá em Mateus 16, 15. Ao que Jesus perguntou, e vocês que dizem que eu sou? Passa. Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é Cristo, o Filho de Deus vivo. Passa. Então Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Revelação. Amém? Quando você vem com essa busca da oração em línguas, você começa a orar em línguas, vem revelação para a tua vida. O Espírito Santo dá revelação. Mas tem coisas na tua vida que precisa ser destravado. Que há anos está travado. Eu estou te dando a receita nessa noite. Começa a orar em línguas. Amém? Eu tinha mais coisa para falar, mas já tenho 5 minutos aí para terminar. E eu preciso, e eu quero muito, que ele se manifeste aqui em nosso meio. Então eu vou pedir para o louvor subir e a gente vai ter um tempo em orações em línguas. Porque não adianta falar, a gente tem que colocar em prática. Amém? Aleluia. Amor, depois tu pode subir, vice? Quando terminar, pode subir. Aleluia. Aleluia, amados. Gere expectativa para aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. A oração em línguas é a chave. Se tem coisa na tua vida, se tem algo na tua vida que tu está desejando e, poxa, passa anos e anos, sabe, nada acontece. Você precisa ganhar tempo em oração em línguas. Você precisa orar em línguas, amados. Vai trazer revelação, vai trazer fundamento. Aleluia. Aleluia. Aleluia.